Bom, galera, boa noite. Dando sequência à série de vídeos sobre o nosso indicador 2MV Force, o meu objetivo hoje é tentar chamar a atenção de vocês. Né? Eu estou usando aí o gráfico do mini índice, né? No Renko 10R. Deixa eu sinalizar aqui em vermelho. No Renko 10R, tentando passar algumas dicas, sempre no intuito de ajudar, tentar dar um apoio no entendimento desse indicador, né, da forma que eu vejo. E essas dicas a gente explora bastante, né, como eu já disse, no nosso treinamento. Cada um de vocês tem que estar se preocupando com gerenciamento de risco, né, que eu já comentei em alguns vídeos anteriores. Mas vamos lá, eu acho que de repente a proposta é como explorar o mini índice, né, de uma forma mais consistente, visando ter uma participação, né, na movimentação dele média, né, no dia. E aí a proposta é como fazer cerca de R$ 5.000 por mês, né, no mini índice, né? Considerando aí a gente trabalhando com 5 contratinhos, ou seja, atualmente passa a ter 500 pau, né, na corretora. 5 contratinhos, se você buscar 300 pontos por dia, em média, você vai estar buscando 6.600 pontos por mês. Vamos tirar aí 20% disso. Né? Vamos trabalhar com 80%. 20% seria os stop loss, ou de repente mercados em dias ruins, períodos ruins. Nós estamos falando de 5.280, né, com 5 contratos. E qual é a proposta? A gente sabe que o índice anda em média 1.000 pontos, né? Às vezes mais, mas vamos botar a média de 1.000 pontos. Qual é a jogada aqui? A jogada aqui, vamos pegar o pregão de hoje, né? Nós vimos um pregão de hoje bastante difícil, né? Esse formato aqui ficou consolidado, né? Ficou errático. E olha como é que é interessante o indicador, né? Aqui tenho certeza absoluta que muita gente tomou stop. Ele em momento nenhum ele sinalizou o rompimento da linha d'água, né? Que na verdade nós estamos vendo essa movimentação já no final do pregão de ontem, né? Com certeza aqui muita gente vai estar rompendo linha d'água, mas olha, o box não ficou branco, não ficou verde. O indicador force até que sinalizou aqui, né? Ensaiou uma sugestão, mas ele não foi corroborado, o preço, né? Volta, ficou aqui ó, agarrado, um bom trecho. Aqui a gente tem o box branco. Aqui a gente tem a movimentação, mas a gente não tem esse conjunto aqui, ó, né? Validando pra gente a sugestão. A sugestão está até aqui, ó, né? Começando aqui nesse box. Eu até entrei nesse trade, né? Eu vejo assim, vamos tentar falar sobre dicas. Preço trabalhando nesse ambiente aqui, entre a média 89 e a média 21, não é para fazer nada. A gente tem abordagens, né, que a gente ensina, mas não é para fazer nada. Fica aí uma primeira dica, né? As abordagens aí, vocês quiserem saber, né, via personal, né, não vamos explorar isso aqui agora. Respeitem a média. Olha aqui a sugestão. Ele estava aqui usando a média que está amarela, né? Apesar do Force estar com a sugestão sinalizando aqui uma possível mudança de comportamento. E isso eu observo muito, né? Eu observo muito, porque a gente tem esse conjunto vindo aqui, né? Aqui ele cruza a linha zero para baixo e aqui ele mostra, né, uma barrinha vermelha, duas aliás, né? Inclusive chegando aqui no nível -6. Uma sugestão. Mas aqui eu tenho a média amarela. Se eu estou ciente disso, eu sei que esse trade aqui vai ser de risco. O que eu gosto,
e a gente tem que entender e não desassociar essa análise técnica, que ele vem de cima para baixo, rasga, ele volta para testar montando um pivô aqui embaixo, né? Então ele faz esse movimento aqui apenas, ó, e até sinaliza. Aqui a gente tem o box branco caindo aqui, vermelho, vermelho. Aqui nós temos a média ficando vendida. E olha só a apresentação diferente do Force. Ele tem a sugestão, essa sugestão, né, de venda abaixo do zero, já com vermelho, né? Aqui ele realmente indica, né, sugere, ele valida essa sugestão de venda forte. A gente tem trechos aqui até em branco, né, sem as barrinhas. Isso aqui, na verdade, é as variáveis técnicas, né, técnicas envolvidas no indicador, os algoritmos sinalizam que você não tem compra e nem venda. Você teve, vamos dizer assim, preço, né, a pressão compradora e vendedora equivalendo, né? Ficaram nulas. Mas essa linha divisória, quando trabalha embaixo dela e com essa sugestão, ela sinaliza a venda. E aqui venda forte, como aqui compra forte, né? Mas eu começo a prestar muita atenção nessa mudança, né, de comportamento já sinalizada aqui e olhando o preço, é claro, né? Eu inclusive até sugeri na sala, o pessoal tenta botar o stop atrás do box branco, né? Infelizmente foram estopados. Eu inclusive estava com uma mão menor, então eu topei botar meu stop aqui no ajuste, né? Até um pouquinho abaixo. Passei um calor, mas no final deu certo. Então, o atendimento das condicionantes. Vamos voltar aqui às dicas. A média, preço tem que estar abaixo dela. Ó, abaixo da meia média 21. São duas condicionantes. Force e o preço. Quatro condicionantes, né? Eu inclusive utilizo uma quinta condicionante, que é o MACD, né, para efeito de divergências, apoio. Acho que vocês podem, né, e devem estudar sobre divergência MACD. Eu abordo muito isso no treinamento, mas existe muito material sobre MACD, né? Mas tem algumas dicas que a gente passa. Então, voltando aqui às condicionantes. Eu tenho um atendimento aqui? Tenho. Eu tenho o box branco, a mudança, a sinalização. Eu tenho essa visão aqui, ó, né, desse contexto, essa coisa bagunçada. Eu tenho o preço rompendo essa estrutura, fazendo mínima, né? Ele pode vir até aqui, tem uma marcação de suporte que eu tenho na tela, pode vir até aqui, ele faz o que ele quiser. Mas a sugestão que ele está sinalizando, mas a média está amarela. Aqui eu tenho o padrão ocorrendo de novo e ele rompendo essa estrutura aqui, ó, ele fazendo novo fundo, mínimas menores. E aí entra a dica. Eu tenho atendimento das condicionantes, eu vou startar sempre após o primeiro box vermelho, né? Meu stop está atrás do box branco. São dois boxes. A gente precisa de entender que esses dois boxes no 10R vão representar 100 pontos. A cada dois boxes são 100 pontos, pelo padrão do Renko 10R. Então, quando ele cai um, eu vou tirar daqui e botar aqui. Quando cai mais um, eu vou tirar daqui e botar aqui. O trailing stop com 10R. Cai mais um, eu vou diminuindo uma casa, vou deixando sempre a distância de dois boxes, fazendo um trailing stop. Por quê? Porque a gente enxergou um potencial alvo, né, que seria esse suporte aqui, essa região aqui, ó. E se ele fosse mais, beleza. Mas aqui dentro, nós estamos falando de um range que foi uma barra de 15 minutos, né? E aí vai uma outra dica. Toda vez que o preço se distancia muito dessa média, mais de 500 pontos, né, ocorre distorção. Ele para aqui e volta e vem aqui. Muita gente entra vendendo aqui. Ah, é um pivô. Nós não temos box branco, apesar de ter o indicador ainda, né, de venda forte. É possível fazer? É possível fazer, mas a gente tem que estar ciente que está distorcido e ele deu essa paulada aqui. Então,
eu chamo a atenção nessa dica para vocês prestarem atenção de não operar pivô de bobeira no índice. Se for operar pivô, deixa pelo menos fazer 2 testes. Por exemplo, nós temos isso aqui, ó. A galera, a maioria do pessoal vai e quer vender tudo aqui, ó. Eu aguardo esse teste, ele tem que voltar e falhar, aí sim, quando ele vem, aqui eu topo vender. Eu tenho 2 testes, ele volta aqui, falha, aí sim eu quero vender. Principalmente no tempo de ruído, no 5R. Né? Eu não saio vendendo de cara aqui, eu acho muito vulnerável. Ele pode ir, mas eu prefiro não fazer isso. Né? Então nós temos essa situação aqui que ele acumula, aí já me interessa. Outro box branco, ele rompendo essa estrutura. E de novo nós temos o apoio, né, do Force. Enxergando, de repente, novos pontos de chegada, uma projeção de Fibonacci, fundos aqui para trás, né? É porque eu não vai dar para poder retornar agora a tela. E depois ele está distorcido, né? E você vê que aqui ele vem na média, né? Inclusive a própria estratégia sai da venda, né? Aqui ela sai da venda, mas em algum momento a metodologia falou que está comprado? Não. Você pode de repente optar por sair aqui. Eu uso muito a média 21, né? Porque você não quer de repente deixar o preço voltar aqui e devolver 200, 300 pontos, né? A proposta são 300 pontos por dia. Se o dia estiver difícil, vamos buscar em 3 trades de 100, né? Mas a gente tem que tentar ter em mente que vai ter que ter disciplina e paciência para aguardar o trade acontecer no dia, né? Igual realmente aquela situação que eu já comentei em vídeos anteriores. O foco é meta, é o financeiro. Né? Se eu estou aqui buscando 5 contratos, eu sei que se eu entrar aqui e meu stop está de 100 pontos, se der errado eu vou perder 100 reais. Mas se der certo, eu vou ganhar 300 reais ou mais, dependendo do feeling, dependendo do movimento. Aqui não está presente aquele indicador do 2MV Scalp, né, que mostra a agressão, que é bem interessante, muito bom, né, porque está offline o pregão. Mas a proposta são 300 pontos por dia. Aí nós vamos jogar esse jogo num trade só, ou em 2, ou em 3, né? Mas sempre preocupados no atendimento dessas condicionantes. Esperar isso acontecer. Né? Aqui, no pregão de hoje, coincidentemente, nós tivemos uma oportunidade aqui de fazer a meta, aqui de dobrar a meta. Aqui no final do pregão, ó, ele sinaliza, rompendo essa estrutura, oferece o scalp, mas olha o horário. De repente vai entrar com menos contratos, não vai fazer por causa do horário, evitar de operar nesse horário de intervalo de almoço, né, que é complicado, mas se tiver no atendimento, e aqui, esticou uma paulada, aí vem o pulo do gato. Qual é o pulo do gato? Né? Isso aí é uma observação minha, uma experiência minha. Preste bem atenção nisso. A originação aqui na média, quando abre aqui e você vê esse jogo aqui, ó, box branco, está na média. A originação aqui em cima, com essa distância, é mais complicado. Geralmente são 8 a 13 boxes. Vocês podem observar isso. A média são 8 boxes, 8, 10 boxes. Quando ele escorrega, 8, 10, 16 boxes, é bem provável que ele vá fazer a correção, seja na média 21 ou aqui. Então, se vocês de repente estão lá, foram no banheiro ou não estão aí, pegaram esse trade de andamento aqui, nesse exato momento, e pessoal, estou vendido, todo mundo fica com medo de vender, porque acha que tem que voltar. Cara, eu já saio contando, 1, 2, 3, 4. Eu sei que cai em média 8, 10, e eu sei que eu preciso de repente, 4, 5 boxes para poder fazer, de repente, né, a minha meta, ou 6 boxes, na verdade, né? Nós vamos ter que contar aqui para os 300 pontos, né? São 6 boxes. Mas eu sei que eu estou pegando a coisa pela metade. E aí o cara fala, pô, eu não vou entrar aqui agora que o meu stop está longe. Não, entra considerando os 2 boxes acima, sempre os 100 pontos. E paga para ver. Por quê? Se ele anda em média 8 a 13 boxes, 8 a 10 boxes em média, 13 quando o movimento é forte, aqui nós temos um movimento aqui falando para a gente que está validando e está forte, né? Venda forte, por conta dos algoritmos, por conta das variáveis técnicas no indicador, eu tenho que confiar nisso. Aqui, eu posso vender? Posso.
Mas eu não gosto daquilo que eu falei com vocês. Eu não gosto de vender pivô. Eu acho muito vulnerável. Para mim tem que fazer dois testes. O cara que vendeu aqui, de repente tomou stop. Ele tomou stop de 100. Vamos supor que alguém tenha decidido vender aqui. Beleza, devolveu os 100 pontos. Quando ele volta aqui, ele faz esse trabalho de teste. Porra, aqui eu já recuperei meu stop e botei mais no bolso mais alguma coisa. Porque daqui a aqui tem mais, né, 300 pontos. Se eu tomei 100 pontos de stop aqui, ou de repente recuperei no scalpzinho aqui, né? Mas aí é a tal da disciplina. Fez os 300 pontos, você vai parar. Se fez mais, você vai guardar os 300 pontos e vai só explorar o excesso, o excedente. Né? Se você fez 400 pontos, você tem 100 de gordura, mas o 300 você tem que guardar, porque o 300 vai fazer parte daquela estatística, né, de meta mensal, de compromisso mensal. Né? Aí se o dia não estiver se apresentando muito bem, cara, vamos focar scalp. Né? Vamos focar scalp dentro da abordagem também seguindo o mesmo critério. Aí vai lá para o 5R, vai para o 3R, o Evandro, né, explora bastante isso, mas com o mesmo critério. Qual é o mesmo critério? Eu vou priorizar o atendimento das condicionantes que eu estava comentando com vocês. Para scalp ou para alvo, para qualquer coisa. Por quê? Eu tenho que enxergar esse alvo, esse potencial alvo. E aí, voltando aquele raciocínio, de repente eu estou aqui na metade, eu sei que ele caiu um, dois, três, quatro, ele tem mais quatro, cinco, seis boxes para cair. E esses quatro boxes, ou cinco boxes, já me oferecem 200 pontos, por exemplo, 150 pontos, por exemplo, ou seja, metade da minha meta do dia. Depois eu vou aguardar um outro trade para poder tirar, extrair os outros 100 ou 150 pontos. E aí aquela história, ele andou, eu vou trazer daqui, vou manter sempre dois boxes. Quando a coisa começar a apertar muito, começar a descer já 8 a 10 boxes, vocês tiram da diferença dos dois e deixa só um, aperta, porque geralmente ele vai andar, né, essa quantidade e depois vai tomar um fôlego. E aí observem sempre essa dica. O ideal é que o índice sempre acumule, ó, sempre provoque acumulações para que a gente possa vender de novo. Muita gente fica só explorando pivôs, é muito vulnerável, entendeu? Aqui nós temos aquela situação que eu estava comentando, né? Ele veio, muita gente aqui não tá ou não acreditou, não confiou, não entra. Mas quanto ele vai andar em média? Quando ele estiver aqui fazendo esse trabalho, eu considero isso aqui como dois boxes apenas, né? Porque ele faz tipo um caixotinho. Quanto ele vai andar? Se eu estou pegando aqui, eu sei que tem uma média, tem um alvo, né? Tá forte, tá validando. Eu vou entrar com o stop dois boxes atrás. Se der errado, eu vou perder 100 pontos. E se der certo, eu vou botar 100, 150, 200, 300 no bolso. Né? Vou fazer o trailing stop. E aí, vem a dica final. Sempre se preocupe com isso. Ó, eu tenho o trade startando aqui. Ó, 1, 2, 3, aí vem o box branco. Essa configuração aqui, por exemplo, ela já é complicada. Ó. 1, 2, 3, 4, aí vem o box branco. Ou seja, ele já está meio que esticado pelaquela contagem. Né? Aqui eu tenho essa situação começando da média, ó, entendeu? É melhor. Aqui nós temos, ó, na mudança de comportamento, né? Estou começando na média. Vamos botar um outro exemplo aqui, de repente, para vocês entenderem o que eu estou explicando. Ó, olha só que situação diferente aqui. Olha quantos box aqui cinza, para depois da linha d'água ele startar aqui o box branco. Eu já não gosto muito disso, porque eu já entendo que ele chegou meio que cansado. Então eu espero obrigatoriamente a formação do pivô, a acumulação, ele aqui acumula. Aí depois ele estoura aqui em cima. Aqui eu topo entrar. Aqui eu já fico meio intranquilo, apesar de estar toda a validação do FOSS. Porque ele já chega com essa quantidade. Né? Aqui, olha a quantidade que ele já desce. Aqui tem um box vermelho, aqui é branco e aqui vermelho. Aqui tem linha d'água, aqui tem média. Complicado. Mas o cara que entrou extraiu até 100, cento e poucos pontos. Mas eu não faço, porque ele já entra pesado aqui, ó. Ele já entra com essa quantidade. Não sei se vocês estão me entendendo. Diferentemente daqui, ó. Diferentemente daqui, ó. Entendeu? É mais ou menos uma dica, né? Eu exploro isso e para mim funciona, né? E de novo, reforçando, eu tenho o que? Uma estrutura complicada. Ele limpa a coisa. Ah, eu não consegui pegar nada disso. Você vai esperar ele voltar proporcionalmente a essa quantidade aqui.
ou acumular. Ele não volta aqui, ó. E aí ele vem aqui de novo e o cara tá doido para vender aqui, é pivô. Aí o cara vende e toma stop. Agora aqui ele acumula. Aqui ele toma fôlego, aí de novo ele dispara, ó. Entendeu? Aí depois volta para a média. Qual a expectativa? Que ele voltasse na média, deixasse o box branco, seja, né, para voltar a cair aqui mais uma paulada. Ele vai para cima. Então ele distorceu aquilo que eu falei demais a conta. Então ele volta. Aqui ele deixa o M, aqui ele acumula, aqui ele volta a disparar. Já é final de pregão. Aí de repente eu não. A orientação é que se já estiver bem, né? Pô, não é para estar te dando esse horário mais. Mas o cara tá com gordura e quer, de novo, quantos boxes ele entrou aqui, ó? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entendeu? Se tivesse mais tempo de pregão, ele cairia mais. Ó. Amanhã eu acho que ele até cai mais, porque tem um alvo potencial ainda para chegar. Né? Mas essas situações que eu estou comentando, no intuito de ter disciplina, ter paciência e seguir uma estratégia. Então, eu tenho que originar perto, eu tenho que ter o atendimento das condicionantes, eu tenho que estar observando essa mudança de comportamento começando a acontecer. E aqui ele cruza, aqui ele valida, ele mostra para mim que a venda vai ganhar força. Os algoritmos falando, cara, vendeu e forte. E muitas vezes as pessoas reclamam que, poxa, às vezes quando acende forte, o negócio já está fora. Mas aí observam, se está fora, é porque não é para você, ou porque está complicado você querer entrar numa situação dessa. Mas considerando aqueles 8, 10 box, de repente vocês fazem a conta, se vale a pena para buscar o quê? Ah, vou buscar então um scalpzinho aqui de 50 pontos, 80 pontos, que ainda falta ainda para chegar nesse suporte, que é esse ponto aqui, aquela contagem. Mas perdeu, espera voltar, espera acumular, espera de novo sinalizar. O cara olhou isso aqui tudo, aí o cara falou, não peguei nada disso. Aí o cara quer vender aqui. Não, né? Olha só quantos boxes caíram. De novo eu tô reforçando a dica com vocês. Ó, olha quantos boxes caíram. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Eu não considero isso aqui, né? Porque tá naquela consolidaçãozinha. 5, 6, 7, 8, 9, 10. De repente você tá aqui, no miolo aqui. Pelo amor de Deus, se eu vender aqui, cara, o stop técnico tá aqui em cima, tá do box branco. Mas de repente você vai vender aqui com dois boxes atrás, como stop 100 pontos, sabendo que ainda tem um trecho a chegar. Ainda mais se você tiver com convicção de ter aqui, de repente, um fundo, um suporte, uma marcação, uma projeção, não é isso? Mas é entender que isso aqui está acontecendo por conta disso aqui, ó. Simples assim. Acreditar nisso. E aí nós estamos considerando na brincadeira 20%, por exemplo, de stop pelo meio do caminho. Isso vai acontecer, claro, né? Ninguém está ileso disso. Mas se vocês jogarem um jogo com disciplina, observando isso aqui a tendência é diminuir. Ou, se não diminuir, pelo menos ficar nisso e vocês vão ter 80%, né, de consistência, buscando 300 pontos em média por dia, ou seja, 30% do movimento médio do índice, e é possível, né? Se vocês se depararem com um período, um dia horroroso, a abordagem vai ser scalp. Mas também no mesmo formato, vai cair para o 5R, vai aguardar o atendimento, vai ver essas considerações que eu passei, né? Tem outras situações, é claro, existe, a gente explora, aborda bastante isso no personal, né? No nosso treinamento, parte de gerenciamento, mas aqui está tudo embutido. Eu estou buscando, na realidade, uma relação 3 para 1, ou seja, 100 pontos de stop e eu quero R$ 300 de gain. Vou ser disciplinado com isso, mas eu quero como? Com atendimento, né? Eu quero observar isso. Aqui, nós estamos vendo a sinalização acontecendo, aqui, e de repente a média não está vermelha. Mas lá no 5R, já estava vendido, já estava mostrando a venda para gente, já estava antecipando. Como nós já estamos enxergando uma mudança de comportamento acontecendo aqui, e aquela visão que ele mudou aqui, rompeu essa estrutura toda, voltou e aqui está vindo de novo, eu posso, de repente, montar a posição aqui, né? Iniciar o trade aqui, e se ele realmente confirmar, eu posso até fazer agressões. Aí vai no critério de cada um de vocês, a gente também aborda isso, né, no personal, Marcos, né, da dica, Ivano da dica, mas é aquela história. Eu estou jogando o jogo a favor do atendimento, do método, a média vermelha, a média 21, olha a inclinação dela sempre, né? E não fica também namorando achando que isso aqui vai cair 1.000 pontos.
né? Ele vai ter um momento que ele vai encontrar suportes e vai voltar para tomar fôlego. Aí a gente fala, vou sair comprando. Cara, a média ficou vendida o tempo todo, né? Aqui, inclusive, ele vazou, pô, sai do trade, porque de repente tem um risco de ele vir aqui nela, mas ela ficou vendida, ele acumulou aqui, ó, e voltou a vender. Se tivesse mais tempo de pregão, teria vendido mais. Né? Eu chamei um trade aqui no final, conversando na sala, e um trade que deu certo, mas eu estava olhando, né, outras coisas, né, questões assim que a gente também explora, mas aqui, ó, ele abriu a venda pela metodologia, nesse fundo, andou 3 boxes, deu um scalp aqui, pô. Mas eu chamei a venda aqui em cima, né? Então, eu acho que deu 200 pontos, sei lá, 150 pontos. Que tenha dado 100. Aí que eu falo, nessa brincadeira, nós temos um trecho aqui, poderíamos ter pego 200 pontos, vai, ele caiu muito mais, né? Poderíamos ter pego aqui 100 pontos, poderíamos ter pego, de repente, num outro scalp mais 50 pontos, mais 100 pontos. Tá aí os 300 pontos em média por dia. Né? De repente, esse dia aqui, de ontem, do pregão de ontem, né? Ele foi possível fazer a meta? Vamos ver. Abriu aqui, né? Aquela jogada que eu falei, olha quanto que ele já chega esticado. É possível fazer o que? Visão de scalp, né? Tá distorcido e ó, a chegada. Voltou aqui, aqui ele deu, ó, a meta, né? Stop de 100 pontos, começando a mais, a validação. Aqui ele ofereceu muito mais, né? Inclusive, né? Ofereceu 600 pontos. Vamos ver no dia anterior ainda, no outro pregão, vamos ver se ele. Esse pregão aqui já ficou complicado. Aqui deu também, né? Aqui ficou complicado, ó. Aqui foi um dia realmente muito enjoado, que a abordagem teria que ser scalp via 5R com o mesmo critério, né? Vamos ver no dia anterior. E isso vai ocorrer, o mercado a gente nunca sabe. O dia anterior foi possível usando a abordagem? De repente aqui, talvez sim, talvez não. 100 pontos, 200 pontos. Mas a média, porque vai ter dias que nós vamos conseguir muito mais. E vai ter dias que vão conseguir menos. Ou a abordagem vai ser via scalp. Vai ter dias que vai tomar stop, tem que parar, tem que respeitar o stop, né? Ó, aqui, por exemplo, nesse dia, nesse horário aqui, porra, a coisa mais linda do mundo, né? Ah, não, esse aqui terminou no dia aqui começou no outro. Ó, começou inclusive com gap, né? Inclusive continuando o movimento, né? Mas essas dicas, essas situações, o intuito é tentar chamar atenção para algumas coisas, né? Hoje na sala, inclusive, nós conversamos um pouco sobre o indicador. Eu vejo que muitas pessoas têm um pouco de dificuldade ainda, mas olha, ele tem umas escalas, ele tem algoritmos aqui dentro falando, cara, na conjugação deles, eu estou com maior pressão de compra, maior pressão de venda. Estou sinalizando uma validação, uma venda plena, uma compra plena. E vocês estão vendo que tudo começa a fazer uma certa coerência a partir do momento que vocês vão adquirindo experiência. Mas rabisquem, observem isso, seja em Kendo ou seja em Renko. Né? Eu tenho uma sugestão aqui, né, que eu estava aqui consolidado, estou com sugestão de compra, aqui eu estou validando tudo isso. Por que não entrar no trade? Né? Aí eu não vi, aí eu não acreditei. Pô, mas se você sabe que ele vai andar em média aquilo ali, cara, bota stop 2 boxes atrás, um 10R, dá tranquilo. Se não der, vai tomar stop, pô, e vão partir para outra. Mas atento que é uma, duas oportunidades em média por dia, às vezes 3, às vezes uma, às vezes nenhuma, né? Mas na maioria das vezes, uma, duas oportunidades tem com sobra. Agora, tem que ter um jogo de paciência, não ficar se machucando num ambiente como esse. Não ficar tentando inventar moda. Ah, eu vou comprar aqui, o negócio está vendido. Vou comprar aqui, o negócio está vendido. Espera ele voltar acumulado, espera ele descer, espera ele sinalizar, espera ter o atendimento das condicionantes. Espera ter esse conjunto falando para você, cara, eu vendi. Se eu vendi, tenta enxergar o alvo, no próprio visual a gente consegue enxergar o alvo, né? Aqui tinha uma possível chegada da marcação, passando, tem o que? Ó, para baixo, né? Vamos ter que tirar o zoom, né? Mas tivesse mais espaço, alguma coisa impede que esse índice caia amanhã aqui para chegar nesse fundo? Nada. Que é uma outra marcação aqui, inclusive do diário? Nada, né? Nós estamos falando de quantos pontos? 800 pontos, entendeu? E aí é aquela história, vai acontecer isso? Não sei. Mas se ele amanhã ele volta aqui para tomar um fôlego e vem disparando, a gente já está ciente que isso vai acontecer. E se ele apontar a estratégia com isso aqui validando, com atendimento, né? Ele não pode começar esticado, começar cansado.
né? Preste bastante atenção nisso, ó. Aquela dica. Olha quantos boxes tem aqui dentro, ó. Aí depois tem um box branco. É claro que isso aqui tem um, tem dois, ó. De novo, estou chamando a atenção de vocês, ó. Tem um, tem dois, tem três, tem quatro, tem cinco, tem seis, tem sete, tem oito boxes cinzas. Aí depois vem um box branco. É claro que isso aí é complicado. E ainda mais se nós estamos com média 21 e média 19. Tem uma linha d'água por aqui e olha só o force, né? Então é complicado, né? É complicado. Mas se ele vem e faz isso, volta aqui e faz isso, deixando o padrão, testando aquele testezinho, claro, é venda. Porque aí nós vamos ter o, né, o force mudando a sugestão. Mas assim, eu falei, até me estendi, né? Desculpa que eu me estendi um pouco demais, mas tentem prestar atenção, né, nisso, né, nessas situações. Evitem, parem de ficar operando uma coisa que está esticada, uma coisa que está muito afastada, distorcida, esses pivôs grandes, entendeu? Parem com isso, né? E parem de ficar impacientes tentando adivinhar as coisas. Deixa o preço te mostrar. Deixa sinalizar, deixa atender. E o 10R é sensacional para isso. Isso aqui nada mais é, gente, do que 5 minutos, intervalo de 5 a 10 minutos, né? Mas 5 minutos, vamos botar aqui. Então você tem muito mais consistência do que 1 minuto, do que 2 minutos, não é isso? Agora você vai conjugar isso com 5R, por exemplo, se vocês quiserem, mas eu gosto de explorar o 10R. E vou fazer com 5R o quê? O meu peixe fino, um ajuste stop, um alvo, não é isso? Mas pelo 10R nós sabemos que aqui eu tenho 100 pontos e meu alvo são 300 pontos. Encontrei isso, vamos embora. Aqui eu tenho 100 pontos, meu alvo, né, de repente são os 300 pontos, né? E dependendo da situação que eu estiver entrando aqui ou ali, eu sei que de repente eu não vou conseguir extrair os 300, vou conseguir extrair 100, 150, metade da minha meta, um terço da minha meta, né? Mas entrar entrar participar da pernada, a gente tem que participar. A única certeza é aqui, ó. E aí a gente está vendo ele fazer isso, né? Da mesma forma que aqui ele acumulou, e nesse dia, nesse horário, ele startou, né? Aí a pessoa fica, eu vou esperar voltar. Eu vou esperar o certo. Tudo bem, mas ele startou, perto da média, tudo validado. Cara, o que eu posso entrar aqui se eu tenho isso aqui como alvo? Eu consigo fazer quantos pontos aqui? 100, 200, 150, né? Fazer o trailing stop, como nós combinamos, porque ele foi até lá em cima. Ó. A gente nunca sabe o que ele vai fazer. Ele ganhou força. E ó, por que ele ganhou força? Olha os algoritmos aqui, ó. Olha as variáveis técnicas falando que ele ia ganhar essa força, né? Mas assim, espero que vocês tenham gostado, né? A gente está lançando uma série de vídeos, algumas coisas a gente explora e reforça muito, né? No nosso treinamento, dicas estratégicas, né? E, e assim, uma coisa vocês têm que internalizar: a experiência de tela, a definição de perfil, né? Como vocês querem jogar esse jogo é extremamente importante para a sobrevivência. Mas está ruim para quem? No mercado está ruim para quem? Eu pergunto. Com certeza para quem está utilizando 2MP Force, né, e seguindo essas dicas, não vai ficar ruim não. Vocês vão mostrar para si próprios que para vocês, né, que vocês podem ser consistentes, traders, né, vencedores, né, nesse mercado. Mas tá aí, fica a dica para vocês aí. Um abraço a todos, até a próxima.